Pronto. Boa noite, Camila. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindo aqui à live da TA Saúde, do nosso programa EPS Online. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz em estar fazendo isso aqui contigo. Quando eu assisti uma live tua sobre educação permanente, a gente ressignificar as coisas, eu tinha esse projeto, mas a coragem veio depois de assistir aquela tua live. Eu digo, agora tem que estar esse programa para frente, vamos embora. E se der certo, Camila para abrir. Aí vai ser show de bola. Então, bem-vinda, bem-vindo a todos que vão participar hoje aqui, todas e todas. Eu sou Anderson Dias, fisioterapeuta, sanitarista, sou daqui da Paraíba. Já fui secretário de saúde, já trabalhei na gestão municipal, estadual e federal, docente também. E criamos esse espaço aqui para ser uma ajuda, um local da gente estar refletindo com a atenção básica durante esse período de pandemia e também sobre o nosso fazer enquanto atenção primária. Então, o espaço de educação permanente é um espaço democrático, aberto, as pessoas podem mandar suas contribuições, perguntas, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindas e vamos disponibilizar a gravação. E aí eu passo para Camila Franco, subsecretária de Niterói, que é a nossa convidada de hoje. Vou deixar que ela mesmo se apresente. E mais uma vez, gratidão, Camila. Gratidão mesmo por ter você hoje aqui. E aí, Anderson, é um prazer estar aqui com os amigos que a gente vai construindo aí pelo SUS e carregando aí ao longo da vida, né? A gente vai provocando reencontros. Então, né, eu sou sanitarista, como você disse, sempre me dividi entre a atividade de docência e a gestão, e estou tendo a oportunidade de estar na gestão aqui na Subsecretaria de Saúde do município de Niterói, desde o início do enfrentamento à pandemia, né? Nós chegamos exatamente na primeira semana do primeiro caso no município, e onde também teve o primeiro óbito. E a gente tinha um prognóstico não muito favorável, né, dentro do estado, e fomos trabalhando a partir de um planejamento logo da primeira semana para aumento da capacidade instalada, fizemos algumas projeções de cenários. Em torno dessa projeção de cenário, a gente começou a desenhar esse enfrentamento ao Covid-19, liderados aí pelo nosso prefeito Rodrigo Neves e o secretário de saúde, nosso companheiro e querido aí, sanitarista, Rodrigo Oliveira. E tem uma questão assim que ajudou muito a pensar o trabalho, que Niterói, desde o início, compôs um gabinete de crise intersetorial. Dentro desse gabinete de crise intersetorial, foram elaboradas diversas políticas sociais, econômicas e na área da saúde para enfrentamento ao Covid. Então, graças a essas políticas, tanto sociais quanto econômicas, nós conseguimos, ainda no início, que a população perseverasse no isolamento social. Então, nós tivemos maior percentual de isolamento social da região metropolitana, né, durante o período de maior, inclusive durante o período de maior restrição. E isso, assim, parte disso deve também a todo esse apoio e arranjo que teve nas diversas áreas. Então, a gente teve estratégias para a população em situação de rua, como os hotéis que abrigaram e abrigam essa população específica vulnerável. Implantamos o centro de quarentena assistida para as pessoas com dificuldade de fazer a quarentena, o isolamento domiciliar em suas residências, pudesse ter um local para fazer esse isolamento, dessa forma proteger a sua comunidade. Tivemos diversas ações de renda básica, de apoio a diversos setores. E nesse processo, e para as empresas também, Empresa Cidadão, Supera Niterói, diversos recursos, tanto de empréstimo como de pagamento da folha de pagamento dessas empresas, de parte da folha. Então, todo esse conjunto de estratégias possibilitou que Niterói tivesse um cenário
favorável do enfrentamento. Enquanto isso, na Secretaria de Saúde, a gente sempre trabalhou com um planejamento onde a gente construiu 3 cenários, um cenário péssimo, um bom e um otimista, referente à forma de propagação da epidemia. E dentro desses 3 cenários, a gente construiu o que seria a projeção da nossa capacidade instalada. E isso, a gente ter feito esse planejamento ainda na primeira semana, possibilitou que a gente tivesse, ao longo do processo de pandemia, sempre 15 dias à frente dos indicadores da nossa necessidade instalada. Então, ou seja, vocês tiveram realmente um plano de contingência, pensando em cenários possíveis e com o envolvimento de mais atores do município, não foi uma coisa isolada na saúde. Não, exato. Em 15 dias, a gente estava inaugurando o primeiro hospital de campanha do estado. Né? Em 15 dias, a gente fez o nosso hospital de campanha, que hoje tem em torno de 140 leitos de UTI. Então, em 15 dias, a gente fez a inauguração desse hospital de campanha. Ele é um dos únicos hospitais de campanha de alvenaria no Brasil e foi um dos primeiros do estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, até do Brasil, o primeiro hospital de campanha. Olha aí. Então, a partir desse processo do hospital, a reorganização, em 10 dias a gente tinha feito toda a reorganização da rede hospitalar e da rede de atenção básica, com fluxos diferenciados ainda na porta de entrada entre o sintomático respiratório e o não sintomático respiratório, para a gente evitar o contágio cruzado, né, na porta de entrada das unidades de saúde hospitalares e da atenção básica. Em 10 dias também a gente tinha feito uma grande ampliação de leitos clínicos no que a gente chamou de hospital de retaguarda clínico, que era a nossa unidade limpa, ou seja, nessa unidade só entrava paciente testado negativo para os leitos clínicos, para que a gente não corresse risco de ter essas enfermarias cruzadas, né? Então, a gente fez toda uma reorganização da rede e, em paralelo, a ampliação da oferta da capacidade instalada. Então, todo esse foi um processo onde a gente tinha metas diárias e metas semanais, para a gente dar conta do cronograma. Isso possibilitou que, mesmo isso, claro, que com o lastro todo da gestão que a gente pegou, possibilitou que, mesmo numa gestão recente, mas de continuidade, a gente conseguisse estar sempre dentro desse cronograma. E o fato de estar dentro de um cronograma planejado fez com que, em momento nenhum, Niterói entrasse num cenário de pré-colapso ou colapso do sistema de saúde. Então, dessa forma, legal, a nossa meta da capacidade instalada foi uma meta que a gente conseguiu perseguir, né, do início ao longo desse processo. Não diga ao fim, porque ela permanece, né? A gente faz o monitoramento desses leitos. E aí, a gente, com esse monitoramento constante e compreendendo, a gente teve um apoio fundamental das universidades. Então, por exemplo, a gente, com 10 dias, a gente começou a nossa estratégia de testagem massiva, colocando a testagem em toda a rede de atenção básica. Então, a gente ofertou o teste rápido em todas, o PMF, que é o Programa Médico de Família, né, que é a nossa estratégia de saúde da família local. Então, nós colocamos o teste rápido no PMF, colocamos o RT-PCR nas policlínicas como referência nos territórios e dentro dos hospitais. Então, essa possibilidade essa estratégia de testagem massiva foi dando para a gente mais clareza do nosso quadro epidemiológico, do território onde os casos aconteciam, como aconteciam, foi ajudando a gente a fazer uma análise do comportamento da epidemia no município. Então, para a gente traçar essa estratégia de testagem, a gente contou com o apoio da Fiocruz, da UF, da UFRJ, um grupo de estudo que, inclusive, na época, a gente não tinha tantos estudos dos testes rápidos. A oferta de teste rápido era muito limitada, a Anvisa ainda estava fazendo a aprovação. E é engraçado, a gente fala na época, tipo, 60 dias atrás, né? Pois é. O tempo agora tem outro patamar. É um outro tempo, é uma outra medição do tempo. E aí, neste tempo,
A gente ainda não tinha a aprovação da Anvisa de tantos testes, ainda tinha muitas questões referentes à testagem rápida. Então, a gente montou uma junta acadêmica de epidemiologistas, infectologistas e especialistas de laboratório do LAMAP da UF, coordenado pelo LAMAP da UF, que em 4 dias fez uma extensa pesquisa sobre os testes aprovados no mundo e com melhor acurácia nesse momento nos países da China e da Europa. E a partir desse estudo nós elencamos então o que seriam os nossos 7 testes do Top of Mind, né? E se a gente faria um processo de compra somente desses testes. Então, foi uma dedicação exaustiva desse grupo, que varou dia e noite fazendo essa pesquisa na fonte inicial e não no importador. E aí a gente implantou a nossa estratégia de testagem. Todo esse processo de planejamento, controle e acompanhamento da epidemiologia, né, do comportamento da epidemia dentro de um gabinete de crise, chegou o momento em que era a hora da gente começar a planejar e estudar o nosso plano de transição gradual ao novo normal. E esse momento que seria este plano, ele chega de uma forma muito interessante, porque desde o início a gente, nessa parceria constante, discussão com os especialistas, a gente formou um painel de especialistas. E era com eles que semanalmente o gabinete de crise, o prefeito, a Secretaria de Saúde conversava e discutia as estratégias de enfrentamento à epidemia no que tange à saúde coletiva do município. E aí foi nessas conversas que numa dessas conversas fala assim, olha, a gente precisa pensar. Eu lembro disso até hoje, né? Um professor da Fiocruz fala, nós estamos falando de um novo normal. Na época ainda não estava em todos os jornais. Na época, uns 40 dias atrás, não estava ainda em todos os jornais o novo normal, né? Pois é. Ainda não falava com tanta tranquilidade e rotina o novo normal. Então eu lembro que nesse dia, quando ele falou isso, me causou um estranhamento. E ele vira e falou assim, acho que ter chegado a hora para a gente pensar que novo normal é esse, como a gente comunica à população que as coisas mudaram. E que agora a gente precisa entender que é um novo normal e isso precisa ser discutido antes mesmo de discutir se há flexibilização, se não há, se é retomada, se é afrouxamento, se é flexibilização, o que chama? Que novo normal é esse? E foi a partir daí que a gente começa, em 7 dias, a construir o plano de transição gradual ao novo normal do município de Niterói. Acho que foi... Então, toda uma construção... É o plano de transição gradual ao novo normal. Acho que desde que o meu filho caçula nasceu, eu nunca tinha ficado um período tão grande sem dormir. E foram 7 dias, né? Aí um pouco menos de uma semana, em torno de 5 dias, que a gente, pela Secretaria de Saúde, eu fiquei como ponto focal. A gente tem o Pablo Vilarim, que era o ponto focal da Secretaria de Fazenda, junto, né, com todo o apoio do gabinete de crise na construção desse plano de transição. E a gente juntou uma equipe que levantamos enquanto Secretaria de Saúde todas as experiências internacionais e nacionais que começavam a serem esboçadas. Na época, a gente tinha somente o plano do Rio Grande do Sul, já num esboço um pouco mais adiantado. E aí, fomos fazer uma reunião com eles, eles ainda não tinham, era um plano que ainda estava na academia, não tinha sido ainda implantado pelo serviço, e nenhum município ainda tinha iniciado, era um plano do Estado. E aí, a gente foi para, ok, essa é uma ideia do Estado, como a gente pensa isso numa lógica municipal? Não dá para a gente fazer de uma forma territorial, pensar por bairros. Isso seria muito confuso. Imagina a gente fazer uma comunicação dentro de um município para cada bairro diferente. Então, a gente teria que pensar um único sinal para a cidade, como que isso seria obedecido. E a gente sempre tinha muita clareza de algumas coisas. A gente precisaria pensar um conjunto de indicadores que fizesse essa possibilidade de avaliação, de monitoramento. A gente precisava pensar numa comunicação rápida com a população, que entendesse como que essa cidade, como que estava
o controle da epidemia, daí como ela deveria se comportar diante disso, um processo de comunicação segmentado, assertivo, e, por fim, o desafio da relação com os setores produtivos. Né? Então, como que é esse movimento de reabertura, quais são os protocolos, como a gente faz isso de forma cuidadosa. Então, a gente pensou uma cesta com 12 indicadores, divididos em 2 grandes grupos. Um fala da velocidade da propagação dessa epidemia e o outro fala da capacidade instalada. Como a capacidade instalada é algo que a gente conseguiu estar dentro dela, a gente então colocou um peso maior de 55% na velocidade da propagação da epidemia. Porque a gente não teria tanto controle. A gente precisa do comportamento da cidade. É você, é toda a população se relacionando. Enquanto a capacidade de atendimento, a gente tem maior governabilidade sobre esses indicadores. O aumento do número da oferta de leitos, a capacidade de mudança disso. Tá? Então, por isso, a gente fez um peso maior para a velocidade de propagação, considerando que seria mais seguro para a gente. E aí a gente começou a desenhar o risco setorial, um trabalho também incansável do Pablo, da Secretaria de Fazenda, discutindo, medindo o risco setorial a partir de um índice de risco setorial. Então, para cada setor pelo CNAE. E, por fim, tudo isso dentro de uma grande tabela, o conjunto de indicadores, a gente roda o painel e tem um indicador síntese que sinaliza a cidade em roxo, vermelho, laranja e amarelo. Vai de um estado altíssimo risco para um estado de alerta. Então, a partir daí, a gente nasceu esse plano, nasceu os protocolos, a gente optou por só ter protocolos obrigatórios, porque era muito confuso a gente pensar, imagina, se eu vou para o mercado, é esse protocolo. Se eu vou para uma loja de material de construção, é esse protocolo. Eu tenho que me comportar num lugar assim, no outro lugar assado. Muito confuso? Como é que eu comunico isso para o setor? Como é que eu comunico isso para a população? Então, a gente falou, ok, nossos protocolos são obrigatórios. A gente vai rezar esse mantra e esse mantra vai entrar e vai ser incorporado como rotina dos setores, como rotina da população. E a partir daí nasceu o plano de transição no dia 21 de maio. Esse plano tem a bandeira laranja. Ele nasce na cor laranja quando a gente está saindo do estágio grave para um estágio de atenção máxima. Com a possibilidade, a gente sai de um movimento de grande restrição dos setores. Nós fomos um município com maior período de restrição, de medidas de isolamento mais rigorosas, para um estágio de um pouco, algumas operações a mais possíveis naquele momento. E foi tem até pessoas colocando aqui que vocês foram muito guerreiros. Tá aqui a Ingrid, deixar um abraço para ela. A todos que estão aqui dentro, podem ir deixando também suas perguntas, pessoal, que aí, quando a gente for chegando mais para frente, eu vou colocando para a Camila, tá bom? Bem-vindos a todos e todas. E aí, teve um momento que a gente falou assim, ok, o plano está dado, como a gente comunica isso agora? Como a gente conversa? E aí, a gente começou a discutir o novo normal. E foi quando a gente convidou os setores que poderiam ter algum tipo de operação retomada no sinal laranja para conversar com eles sobre os protocolos, o que seria necessário fazer nesse momento para que a gente garantisse alguma segurança para os trabalhadores, para os gestores, para a população de uma maneira geral. E aí a gente começou a organizar até a reabertura do calçadão da praia, com horário limitado para atividade individual, uso de máscara e tal. Então, assim, 11 horas da manhã você ia na praia e não tinha mais ninguém. Porque o horário era de 6 às 9, 9 às 11 para idosos. E depois 16. Era isso que eu ia perguntar a você. Porque eu vejo que vocês têm tudo muito bem estruturado. Mas como é que a população estava se comportando frente a essas regras que vocês estavam estabelecendo?
Assim, os agentes da ordem pública, da guarda, foram também super estratégicos nesse momento. Porque o posicionamento era um posicionamento de orientação. Então, a gente tinha a conversa com a população, a gente teve, desde o início, um plano de comunicação muito direto, assim. Foi uma decisão do prefeito fazer uma conversa direta com a população. Então, ele fazia lives diárias comunicando para a população qual era a condição, como se encontrava Niterói no contexto do Estado, no contexto do Brasil, e quais eram as recomendações para aquele momento. Então, quando houve a possibilidade de algum tipo de flexibilização, a população já sabia. Porque eu sempre falo muito isso nos treinamentos dos protocolos. Eu falei, não pode ser uma surpresa para ninguém. Quando for possível fazer atividade individual na praia, as pessoas têm que chegar na praia e saber como devem se comportar. Ela tem que chegar na praia e saber que é uso de máscara, que a atividade é individual, que é por um tempo, ela não vai poder permanecer na areia, enfim. E nesse sentido, as pessoas, e aí com a orientação da guarda, fazendo um processo de vigilância dos espaços e tal, as pessoas foram se adaptando, né? E teve um fato muito interessante, Anderson, que antes desse movimento de flexibilização, nós passamos por um período de maior restrição. E a perspectiva de, se tudo der certo nesse período de restrição, daqui uma semana a gente vai poder caminhar na praia, fez com que a gente alcançasse os maiores índices de isolamento domiciliar do Estado. Vocês chegaram a quantos por cento? Se eu não me engano, nós chegamos a mais de 60%, a 70 e poucos por cento nesse período que foi o nosso período de maior restrição. Não, isso aí é destaque nacional, não é só no Estado, não. E aí, nesse sentido, a perspectiva de uma possibilidade de abertura com o discurso real de que depende de vocês, depende do comportamento, de como a cidade se comporta, para a gente ter ou não a possibilidade de um novo normal, fez com que até aqui o plano estivesse funcionando, dentro do que a gente esperava. Então, a gente fez a mudança de sinal, a gente entrou para o sinal laranja, houve a flexibilidade de algumas atividades. A gente fez o treinamento de todos os setores. Então, todos os setores, quando começa a ter a tendência, e na análise dos indicadores, a gente percebe, a gente consegue prever, daqui mais ou menos 2 semanas, a gente vai conseguir mudar o sinal, a gente começa a reunir os setores. Se tudo continuar assim, há uma perspectiva do dia tal de mudar o sinal e dentro desse novo sinal há a possibilidade da sua operação, porque de acordo com o plano de transição e o que está no decreto do que funciona, o que não funciona e como funciona. E aí, esses treinamentos, a gente fala de protocolo, a gente fala do novo normal, a gente fala do comportamento e a gente fala de empatia, né? Fala assim, olha, agora mais do que nunca, esse seu cliente, ele vai perceber o quanto você cuida dele quando você pede a ele para ficar distante, quando você demarca esse espaço, quando acaba um pouco aquele cafezinho, porque a gente precisa reforçar a questão do uso da máscara. Então, é um novo normal, é uma nova forma de consumir, é uma nova forma de se comportar nos espaços públicos e nos espaços compartilhados, né? Então, aí começa a criar uma relação do setor com o seu consumidor, e esse consumidor também é um cidadão, e a gente começa também a falar de uma outra questão que é da empatia, né? A gente fala muito aqui, a sua máscara me protege, a minha máscara te protege. Então, é uma relação, essa doença, ela traz pra gente o resgate da necessidade de valores como cidadania e empatia, para a gente conseguir promover algum nível, né, de reintegração social. E aí, no plano de transição, a gente formou um comitê científico e, assim, eu quero aqui deixar registrado o quanto é importante para a gente essa relação com a academia, com o comitê. O nosso comitê científico, ele é composto pelo professor Antônio Nóbrega, reitor da UF,
Roberto Medronho, epidemiologista e infectologista da UFRJ, Rômulo Paz, epidemiologista da Fiocruz, e Aloysio Silva, sanitarista do Instituto de Saúde Coletiva da UF. Ou seja, são 4 figuras emblemáticas, né, no estado do Rio e no Brasil, que nos acompanham semanalmente, discutindo e mandando artigo. Eu falo com o secretário que às vezes a gente dá bom dia para ele, eu mandei bom dia para alguém do comitê e a gente já conversou alguma coisa do dia. E assim, eu não me esqueço o dia também, quando a gente estava preparando para um novo momento do plano de transição, que um deles vira e fala assim, olha, o maior desafio agora para a gente no novo normal é aumentar o grau de sociabilidade sem aumentar o contágio. Como? Num país onde a gente tem a necessidade do toque, do abraço, do afeto, do estar junto, compartilha objeto, compartilha alimento, compartilha bebida. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, de novo, a gente está falando de novos comportamentos, de novas possibilidades, perspectivas de integração. E para aumentar essa sociabilidade sem aumentar o contágio, a gente precisa falar de tudo. A gente precisa falar de protocolo para abrir parquinho, para abrir atividade produtiva, para caminhar na praia, para fazer atividade física na praça. A gente precisa começar a falar da vida, né? De como que a gente vai... Outro dia a gente estava aqui discutindo como é que vão ser as festas infantis nessa perspectiva. Vai poder ter bolinha de sabão? Então, assim, a gente precisa começar... A gente precisa começar a conversar sobre isso. Sobre a vida dentro dessa nova perspectiva do novo normal. Por quê? E o Medronho falou muito bem, ele falou assim, olha, pela a visão da epidemiologia, vamos trancar todo mundo e deixar guardadinho lá em casa dentro do potinho. Mas não é só essa visão que a gente precisa ter para trabalhar a pandemia. A gente precisa trabalhar com o olhar da economia, sim. Com o olhar da psicologia social, sim. Com o olhar da antropologia. A gente precisa ter os diversos olhares para a gente fazer essa discussão. E é dentro dessa perspectiva que começa a nascer o tal do novo normal. Porque até que a gente tenha vacina, tem muita vida para ser vivida aí nesse processo. Não dá para Ou seja, não dá para esquecer a integralidade, né? Não dá. Não dá para parar o mundo e esperar chegar a vacina. A gente precisa continuar a nossa roda viva. Mas a gente precisa repensar. Não dá para ter as mesmas práticas de antes. Porque senão a gente entra numa estratégia, numa política genocida. Então, a gente precisa preservar. A preservação da vida, ela vem na perspectiva de um novo olhar para as novas possibilidades de viver essa vida. E eu acho que Camila. Não, desculpa, pode concluir, vai lá, desculpe. Eu acho que é travou aqui. Agora que a gente tem que fazer, né? Eu tenho escutado em alguns debates, quando a gente fala nessa questão do novo normal e principalmente falando da atenção primária. Tem alguns críticos que colocam que o primeiro momento de pandemia teve um protagonismo muito forte da questão dos hospitais de campanha, da ampliação dos leitos, da organização da retaguarda para as pessoas que estavam doentes. E algumas pessoas fazem uma crítica de dizer que a atenção básica nesse momento parou. Que teria se recolhido simplesmente a fazer a triagem dos casos de Covid para o hospital e que agora não sabe mais o caminho. Algumas outras pessoas já defendem ao contrário, que a atenção básica agora está se reinventando, inclusive no seu olhar frente ao território e como agora me relacionar de uma forma diferente com o meu território, inclusive resgatando princípios da própria atenção básica, da integralidade, do olhar sobre a questão da economia, do território como fazendo parte, a questão da escola fazendo parte lá, não simplesmente como o saúde na escola e a minha palestra. Aí eu queria saber um pouco como é que foi o olhar de vocês aí com a atenção primária, como é que vocês estão enxergando a atenção primária nesse novo normal? Eu acho o seguinte, primeiro eu concordo, e não tinha como ser diferente. No primeiro momento, a atenção primária ficou um
pouco na questão da triagem do território, houve todo o investimento na capacidade instalada da atenção hospitalar, e aqui em Niterói a gente entrou com a estratégia de testagem. Então, a atenção básica teve e tem um papel fundamental na captação do sintomático leve, no rastreamento e no isolamento desse sujeito, para a gente controlar. Então, a gente precisa entender o território, quais são os lugares onde eu tenho mais casos, como que eu tenho. E aí tem uma curiosidade, por conta disso e por ter uma atenção básica bastante dispersa no nosso território, com uma alta cobertura nos bairros de maior vulnerabilidade, nós chegamos, obviamente, nas comunidades carentes, mas não de uma forma avassaladora, sabe? A gente não teve um número, uma explosão de casos dentro das comunidades, em hipótese alguma, exatamente por essa estratégia de contingenciamento dentro da atenção básica. Então, eu acho que esse foi um papel fundamental no primeiro momento. E agora a gente está no segundo momento, onde a gente está, inclusive, com a retomada das atividades, das consultas, da atenção básica, né? Niterói, ontem, entrou num novo estágio, entramos no sinal amarelo de alerta máximo, nível 2. Então, a gente está agora vivendo a primeira semana de uma nova possibilidade de novas operações, novos lugares. E eu ando pela cidade muito atenta, que movimento que está acontecendo, os protocolos. E na atenção básica, a gente também está, dentro desse novo sinal, num momento de retomada das linhas de cuidado, das consultas eletivas, de todo esse processo. E aí, a gente tem que investir em novas estratégias. Consulta, não dá mais para fazer aquela discussão, faz ou não faz, tem que fazer. A discussão agora é como se faz uma teleconsulta de qualidade, em quais momentos da linha de cuidado a gente de fato substitui a consulta presencial pela teleconsulta, em que momentos a gente considera como interconsulta, a gente vai marcar retorno para aquele paciente ou vamos fazer esse retorno via teleconsulta, dando continuidade na linha de cuidado pelo mesmo profissional. E esse profissional ele vai ter a agenda presencial e a distância com esse usuário. A gente tem os nossos profissionais acima de 60 anos, eles permanecem em home office. Então, como eles podem desenvolver essas teleconsultas, esse teleatendimento? A gente tem toda a saúde mental, um grupo, junto com a universidade, fazendo teleatendimento aos profissionais de saúde, para a gente dar um suporte, principalmente aos profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento ao Covid. Então, a atenção básica agora, ela tem que repensar algumas práticas, se reorganizar. Como é que a gente, hoje mesmo eu estava conversando, como é que a gente vai fazer promoção da saúde se a gente não tem, nesse momento, condição de fazer grupo? Quais são as nossas estratégias, então, para a promoção da saúde? Como é que a gente vai discutir saúde mental na atenção básica sem os grupos? Então, assim, esse é um desafio, né? Todos nós temos os nossos desafios. E o desafio da atenção básica agora é pensar novas estratégias para manter o cuidado dentro, né, nessa perspectiva das linhas de cuidado. E, principalmente, num contexto, eu não gosto muito de falar no contexto pós-pandemia, porque quando me falam pós-pandemia, eu pergunto, você sabe quando vai ser? Eu não sei. Pois é. Então, eu não quero esperar para pensar no pós-pandemia, eu quero pensar durante essa pandemia. Porque as pessoas que precisam de cuidado pós-processo de infecção com Covid, que ficaram com quaisquer sequelas, leves ou não é no pós-pandemia, é agora. Ainda na pandemia. A atenção básica precisa repensar suas formas de cuidado, não é no pós-pandemia, é a partir de agora. Ainda na pandemia. Então, assim, a gente não pode pensar um pós-pandemia que não tem data para acontecer. A gente precisa pensar uma reorganização a partir de agora. E eu acho que o desafio da atenção básica é se reinventar nesse processo, utilizando, sim, tecnologias que viabilizem isso, sem perder o vínculo e a relação com o território. Que isso precisa permanecer da forma como sempre foi construída. E eu acho que essa territorialização ela é muito importante
também na perspectiva da gente continuar com as medidas de enfrentamento no rastreamento e no contingenciamento da epidemia. A epidemia não vai deixar de existir enquanto a gente não tiver imunização. Então, rastreamento e contingenciamento precisa continuar. Né? Nós vamos iniciar agora com um painel viral. Por quê? Qual é a nossa suspeita? Está chegando na porta de entrada, diminuiu o Covid e continua chegando sintoma respiratório. Vamos entender o que está circulando junto com o Covid. Então, não dá para a gente trabalhar na perspectiva de Covid e não olhar para o painel viral. A gente precisa entender qual é o nosso painel viral. E porque você acha que isso é uma provocação àquela pauta da integração atenção básica e vigilância, agora de uma forma mais concreta? Não. Para mim, não tem como não ser integrado. A vigilância e a atenção básica, assim, quando falam para mim dos casos, eu já logo pergunto onde estão. A gente aqui está fazendo uma pesquisa com a Fiocruz, monitoramento do esgoto. E a gente detecta a presença do SARS-CoV nos esgotos. Elegemos os esgotos dos pontos vulneráveis, exatamente para a gente conseguir entender o comportamento do vírus nas comunidades, certo? E, assim, é vigilância, atenção básica, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento e Saúde nessa pauta. Não dá para a gente pensar uma coisa ou outra. E eu acho que essa é uma lição de governabilidade, de governança de governo. A gente precisa ter uma liderança dentro do município que consiga converger essas diversas esferas. Aqui a gente tem a liderança, a gente tem o prefeito que faz esse papel, né, de liderar as diversas secretarias em torno de um projeto comum. E a gente consegue, por exemplo, a partir da pesquisa do esgoto, perceber o aumento ou não da transmissão num determinado local muito bem territorializado, com a companhia de esgoto liberando para a gente as ruas que compõem esse território. E aí o que acontece? A atenção básica entra naquele território fazendo ação de rastreamento, de casa em casa, de sintomático respiratório. Então, foi assim que a gente percebeu a primeira comunidade onde a gente estava com casos aparecendo no esgoto e não aparecia na vigilância epidemiológica. Então, eram sintomáticos leves ou assintomáticos, ou pessoas que estavam em casa com medo de ir para a unidade básica. Porque no início a gente viveu isso. As pessoas ficavam realmente sintomáticas em casa. E no início, há 60 dias, as pessoas ficavam sintomáticas em casa, né? Então, foi assim que a gente começou a perceber e fazer o rastreamento das comunidades. Então, assim, tem uma provocação, uma grande lição, porque eu gosto muito de olhar para tudo isso e falar assim, gente, quais são as lições que a gente está aprendendo, né? E eu acho que tem uma grande lição que é a integração de todas as esferas da gestão municipal, né, da gestão pública. A gente precisa olhar para isso de uma maneira integral. Pensar a gestão da Secretaria de Saúde não é pensar só as caixinhas de saúde se falando. É pensar como a grande caixa que é a Secretaria de Saúde se relaciona com as demais dentro desse grande território que é o município. E essa, sim, é uma perspectiva integral, né? E por isso, assim, que eu comecei contando para você um pouco do contexto do gabinete de crise, que é intersetorial, porque eu não tenho dúvida que foram todas essas políticas intersetoriais que possibilitaram que a população perseverasse no isolamento domiciliar, que a população seguisse as orientações da prefeitura referente ao comportamento, ao funcionamento dos setores, ao uso de máscara, ao horário do espaço público. Então, assim, tudo isso é um processo de comunicação, mas também é um processo de confiança. Então, por exemplo, hoje, antes de qualquer movimento de retomada ou reabertura, o setor, ele tem uma reunião com o grupo de transição. Ele discute protocolo, ele recebe uma orientação nossa, ele recebe cartaz da Secretaria de Comunicação, ele manda para a gente os protocolos dele para a gente analisar e discutir. A gente teve, agora, nesse momento, uma perspectiva de uma operação mínima, reduzida, poder acontecer nos clubes recreativos, para ter mais um espaço de socialização. E alguns clubes
optaram por não funcionar, porque acreditava que dentro do contexto do protocolo e das necessidades de reorganização, a sede deles não funcionaria nessa lógica. Outros funcionaram com todas as restrições. A gente tem uma responsabilidade dos setores no movimento de reabertura, Anderson, que assim, é emocionante ver. Eu escutei uma apresentação sua muito bacana daquela história do pessoal do setor de salões de beleza, que você falou. Fala um pouquinho dessa história, foi muito bacana. Não, quando a gente foi fazer a reabertura do setor de beleza, eles mandaram para a gente o protocolo deles. Fizemos uma análise do protocolo deles. Em cima dessa análise, muito boa, inclusive, os protocolos, nós fizemos o nosso. E fizemos, então, uma reunião com todo o setor, discutindo o protocolo, o regramento de funcionamento muito rigoroso. E eles falaram assim, vocês podem fazer uma live para a gente colocar todo mundo assistindo a live? Cabeleireiro, a manicure, todo mundo. Então, a gente fez uma live, fomos para dentro de um salão de beleza do Senac, fizemos uma live mostrando cada lugar do salão de beleza, quais eram os pontos vulneráveis, como deveria funcionar o protocolo. Vestimos uma pessoa com um EPI mostrando como coloca, como tira e tal. E a live viralizou e era gente dos municípios vizinhos vendo a live do salão de beleza. Anderson, não tem um salão de beleza aqui em Niterói que você entre que não tem, com todo EPI. Outro dia eu fui fazer unha no salão, mas eu tomei um banho de álcool. Foi mão, foi bolo, foi pé, foi tudo. Foi um banho de álcool que eu tomei. Então, assim, não tem um salão que você entra que não está rigorosamente dentro desse protocolo. Com atendimento individualizado, horário agendado, com espaço entre um horário e o outro para fazer a higienização do local. Né? Uhum. Então, assim, isso mostra uma responsabilidade. Um teto de ocupação, a gente está trabalhando aqui com o teto de ocupação garante, são 4 metros quadrados por pessoa, e hoje a gente está aqui com 50% da taxa do teto de ocupação. Ou seja, nossa, numa atividade, num local de 100 metros quadrados, são 13 pessoas que podem estar. Então, e o pessoal seguindo. Legal. É um rigor onde a gente não tem a dicotomia de salvar a vida ou salvar a economia. A ideia é salvar os dois. Mas Sim. priorizar sempre a vida. E quando eu priorizo a vida, o protocolo acontece, ele funciona. A gente tem os indicadores, a gente fala com muita clareza. Os indicadores estão falando do comportamento da cidade que está aumentando ou não a propagação da doença. Se aumentar, a gente restringe. Se não aumentar, a gente tem mais possibilidades. E aí a gente está falando de modelar comportamento, de criar novos hábitos. Meu filho de 3 anos, ele gasta lá, quase 5 minutos para lavar a mão dele. Qualquer pessoa, a babá vai para casa, ele mostra como lava a mão. Ele ensina a mesma pessoa a lavar a mão 10 vezes por dia. Mas é hábito. E ele precisa ter esse hábito, porque de agora em diante esse é o novo normal. Eu não lavo as minhas mãos do mesmo jeito. Eu ando com álcool 70 e eu faço essa higienização das mãos. Né? Máscara virou acessório. Hoje em dia em Niterói você olha com estranhamento para quem não usa máscara. A gente tem uma lei municipal que inclusive multa as pessoas nos espaços públicos sem uso de máscara. Legal. Então, assim, a gente está falando de um novo normal que tem, ele tem, como é que eu posso dizer, imagem. Você olha para a gestão, você olha para o gestor, ele está lá orientando, né? Todos os setores produtivos, eles têm os seus cartazes com as orientações dos seus protocolos. Os taxistas, os motoristas de aplicativo, os clubes, os salões de beleza, as lojas de materiais essenciais, as não essenciais, que começaram o movimento de uma abertura pequena ainda essa semana. Então, assim, é disso que a gente está falando. E de uma construção, que eu acho que a outra grande lição é a construção conjunta. Sabe? Você reunir o setor, um sindicato, associação, empresa média, pequena, grande empresa, e falar:
envia para a gente o protocolo acordado por vocês. Então, você tem aquele pequenininho e o grande construindo junto um protocolo que vem aqui para a gente faz análise, recheia ele com as orientações internacionais. Oi, Camila? Pessoal, me ouvem ainda? Será que foi? Isso. Voltou. E a partir daí, dessa organização, a gente tem os setores todos envolvidos nessa construção, em fazer dar certo. A gente está falando de um processo que é coletivo, que é da cidade. Eu acho que a gente está vivendo um processo de construção de uma política em torno da defesa da vida, da cidadania, como nunca visto. Acho que tem sido uma grande oportunidade de crescimento, assim, pessoal para cada um de nós que estamos vivendo essa pandemia de alguma forma, né? Uhum. Me permita fazer uma observação, porque eu tenho acompanhado alguns locais, vendo algumas discussões, e a gente vê que algumas coisas já estão massificadas entre os gestores. Todo mundo sabe que tem que ter um plano de contingenciamento, todo mundo sabe que vai ter que implantar protocolo, todo mundo sabe que tem que fazer classificação de zonas de acordo com indicadores envolvendo a sua taxa de ocupação com o envolvimento da população. Isso aí está massificado, eu brinco que está igual na época do Mais Médicos. Todo mundo discutia que faltava médico no Brasil. Era a discussão do Jornal Nacional, era a discussão de mais em todo canto da cara. Agora todo mundo discute os protocolos do que o município tem que ter. A população está discutindo de uma forma geral. Agora, o que eu acho que é o bacana, quando eu vejo você de Niterói falando, e principalmente quando eu te escuto falando, é porque eu sinto que o planejamento aí pensa o seu cidadão como sujeito participando dessa construção. Que eu vejo que em alguns cantos fica muito a população como se fosse tocado. Agora vão para casa, agora sai, agora vai para casa, agora sai. Mas por que eu saio? Por que eu fico? O que é que eu posso ajudar? Não é simplesmente eu estar em casa. Eu tenho que entender o que é que esse meu em casa está trazendo de benefício. E ter meta junto. Esse compartilhamento de metas com vocês, de dizer para eles, a gente vai conseguir isso, e de repente, se der certo, a gente reabre a praia, com o protocolo, a população já vai saber o que chegar. Eu acho que isso traz uma coisa muito... Eu vou até pedir desculpa, gente, como eu estou dizendo, a quem está no Nordeste é São João, então de vez em quando vocês vão escutar uma bomba, certo? De vez em quando tem fogos. É uma live bem interativa. Mas isso tudo traz uma questão que eu acho que vem da base da gente pensar processos formativos, processos de educação permanente, de discutir a partir do concreto e entendendo todo mundo como sujeito nisso. E aí, quando eu escuto a fala e a organização de vocês, não tem como a gente não pensar numa base de construção de educação permanente, no concreto, todo mundo como participante, todo mundo como sujeito e todo mundo olhando para situações concretas. Porque distribuir protocolo pode se distribuir em todo canto. Agora, sim, você construir com o outro na base da realidade, trazendo ele, isso aí eu acho muito bacana. E aí, isso é uma questão do novo normal que eu acho que ajuda a gente a ressignificar. Eu até brinquei quando eu voltei aqui para Paraíba, que tem umas palavrinhas que engravidaram muito fácil. Tudo virou EP, tudo virou matriciamento, tudo virou apoio. Exato. E aí esse novo normal está fazendo a gente ressignificar e resgatar muita coisa. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco disso também. Como é que vocês estão pensando, por exemplo, educação permanente com os trabalhadores de vocês agora nesse novo normal? O desafio de fazer EP agora. Não, assim, né, meu amigo? A gente tem educação permanente no sangue, né? Então, quando o Rodrigo, o secretário, falou assim, como que a gente vai organizar esses treinamentos com os setores? Eu falei, eu vou. Porque tem que ter sentido, tem que ter significado. A educação permanente é isso. É você transformar aquela realidade, explicar o porquê, achar as explicações do porquê é assim e entender quais são as possibilidades e os mecanismos de transformação daquilo. Então, sempre quando eu vou fazer uma conversa sobre o novo normal, com os setores, com a população, eu começo assim,
Vamos entender como é que essa doença pega? Vamos entender como é que eu passo para você? Porque se eu entender isso, todo o resto que eu vou falar aqui vai fazer sentido para vocês. E se fizer sentido, você vai contar para sua família, vai contar para seu colega de trabalho e vai passar a fazer cada vez mais sentido. E é isso a educação permanente. É isso que a gente tem que trazer, recuperar, essa essência que a gente tem que recuperar dentro do serviço. Então, hoje nós tivemos um treinamento sobre faturamento dos hospitais. Dentro do novo know-how. Teto de ocupação, espaços restringidos, higienização de mãos, sala de calçado para entrar no espaço, todo mundo usando máscara, distanciamento social, sem café, sem cafezinho, sem isso, sem aquilo, tempo curto de permanência, espaço arejado. A gente tem utilizado de videoconferências para fazer roda de conversa dos diretores dos hospitais. Como é que a gente ia alinhar um único protocolo para o meu melhor hospital, né, de campanha e o meu hospital de porta de entrada ali, para a região? Alinhar um único protocolo. Reunião de diretor para discussão de caso, fórum de direção. Toda semana, fórum de direção, discutindo os protocolos, discutindo o usuário. Olha que legal, por itinerário. Esse usuário passou pela UPA, foi para o hospital da porta de entrada e foi para o hospital de retaguarda, que é o hospital de campanha. Ou seja, eu estou falando de seu João, que passou pelos 3 espaços e que todo mundo conhece o caso dele. Então, vamos discutir qual é o melhor protocolo. E dessa forma, a gente tem tido uma performance cada vez melhor em termos de recuperação, menor tempo de internação, menor tempo de intubação e menor tempo entre o extubado e a alta. A gente chega a fazer em 2 dias a saída do tubo e a ida para casa. De uma forma segura e referenciada. Mas que são sujeitos desse processo. Eles são protagonistas desse processo. Eles se organizarem, reúnem semanalmente para fazer essa discussão por videoconferência. A gente teve que aprender a lidar com essa tecnologia, né? Então, é dessa forma. Então, a educação permanente agora, ela vem... ela nunca deixou de estar. Mas, assim como a gente falou da atenção básica, a gente vai falar agora da educação permanente. Repensando práticas, né? Quais são as experiências que a gente consegue possibilitar à distância? Por videoconferência, por outras estratégias? Quais são as que a gente precisa preservar de forma presencial? Quais são os protocolos quando a gente fala de forma presencial essa atividade de treinamento? Né? Não vamos mais colocar 30 pessoas numa oficina o dia inteiro numa sala. Então, como é que a gente vai fazer essa oficina acontecer? Né? Você vivenciou comigo sábado agora uma oficina de EB. Né? E Exatamente. Saiu daquela oficina, parecia que a gente estava ali um do lado do outro, gente. Numa afetividade, num contato, numa energia. Porque os processos continuam sendo feitos por gente. Isso. A gente continua, tô eu aqui conversando super animada com você, que é um parceiro, a gente tem história de trabalho, a gente tem encontros e reencontros na militância do SUS. Então a gente sai daqui desse momento fortalecido. Então é disso que a gente está falando, a gente precisa colocar todas as nossas possibilidades de afeto também nessas estratégias de recursos tecnológicos. A gente precisa também se permitir afetar e ser afetado nesse processo aqui todo de encontro. Então, a educação permanente, ela não é o meio, se ela é presencial, à distância, se é por Zoom ou por aquilo. Ela é parte dos sujeitos que a constroem. E se esses sujeitos continuam construindo de forma participativa, significativa, problematizadora, essa roda continua rodando. No novo normal, como rodava no velho normal. Exatamente. E aí a gente até brinca, que o povo falava, algumas pessoas também conversando sobre e como é que vai ficar todo aquele investimento em relação à humanização?
Eu digo, sim, tem que ressignificar. O desafio é como é que a gente traz essa questão dos nossos afetos para transpor a barreira do tecnológico. Eu até estou vendo outras coisas, por exemplo, aqui em casa mesmo. Tem parentes idosos que fazia tempo que a gente não via, e agora a gente está tendo um contato mais próximo. Estão super animadas porque estão se sentindo agora interagindo, e de dentro da sua casa podem ver gente que não via há muito tempo. Essa semana a gente estava brincando com um grupo aqui sobre como é que a gente pode fazer um grupo de idosos se enxergar uma tecnologia dessa, por exemplo. As pessoas do grupo de idosos gostam de se ver. E aí, de repente, eu tenho que saber que se eu for aqui no Instagram, eu e você estamos nos vendo. O resto do pessoal, não. Mas aí a nossa afetividade aqui pode transcender para o pessoal. Não, e a gente vê assim, entrou Ingrid, entrou Maranhão, e aí a gente vai reconhecendo as pessoas. Isso vai nos alimentando. Por exemplo, o nosso hospital de retaguarda, ele tem uma política de humanização. A gente tem um horário onde o médico liga para o familiar, tem a forma como ele informa o familiar. A gente tem, além da ligação da equipe, a gente tem a ligação por tablet, a videochamada dos pacientes com os seus familiares. Então, diariamente, os pacientes fazem videochamada pelo tablet com os seus familiares. Os pacientes que, antes de intubar, eles fazem essa videochamada. Os pacientes que saem. Então, assim, a gente tem todo um processo. A gente fez uma unidade anexa ao hospital de retaguarda, de campanha. Tem um local que é para essa equipe multiprofissional receber a família. Porque a gente não vai colocar a família dentro de um hospital contaminado. Tem um local para receber essa família quando precisa. Isso é um processo de humanização. Sim. Né? A videochamada é um processo de humanização. A acolhida desse usuário, a consulta que ele tem diária, por turno, com o psicólogo, é um processo de humanização. O fortalecimento desse sujeito. O reconhecimento das equipes de saúde que estão nesse enfrentamento ao Covid é também um processo de humanização. Então, assim, todo esse processo de acolhimento e humanização, ele não deixa de existir. Pelo contrário, ele nunca fez tanto sentido. Agora, é claro que tudo é um direcionamento e uma opção da gestão. Né? Se a gestão, quando ela acredita nisso, ela tem uma forma de construir essa gestão. Né? Então, por que esses protocolos são construídos em conjunto com os setores? Porque a gente aqui, a gente sempre acreditou que é dessa forma que se constrói. Exatamente. Então, essa é uma orientação de gestão. Esse é um modo de produzir o cuidado, é um modo de produzir a saúde. Né? E não tem tamanho. Você faz isso numa dimensão de uma cidade de 20 mil habitantes, numa dimensão de uma cidade de 1 milhão. Porque é postura. É a forma como as decisões são tomadas, é a forma como você organiza o setor e o serviço. E cabe também ao gestor educar os seus gestores. Fazer um processo de educação permanente aos gestores dos serviços, aos gestores do nível central que compõem essa macrogestão. Então, assim, não dá para a gente ter uma forma de pensar e outra de agir na gestão. Ela perpassa, é o que você falou. Eu estou aqui repensando as práticas minhas com a família. E essas práticas que a gente repensa com a família, a gente vivencia no trabalho e a gente vai colocando toda essa questão. A Leslie está aqui falando, ó, ainda temos visto alguma dificuldade fora das populações no vulnerável no acesso ao teste. O que a gente fez? Como a gente colocou a testagem na atenção básica, no PMF, eu te falei, o PMF aqui tem essa característica, ele tem a cobertura nas áreas de maior vulnerabilidade, rapidamente isso entrou para as populações vulneráveis. As policlínicas são referências de território, que não deveria, né, ter essa dificuldade, mas a gente já entendeu isso. E aí, então, a gente veio com uma terceira estratégia, que é o aplicativo Dados do Bem, que é o drive-thru de testagem. E como ele é drive-thru, ele já pega essa outra população, que é que tem Camila, voltamos. Olha, vocês vão perdoando aqui o facilitador, que é a primeira vez que ele está usando essa tecnologia, e o negócio apareceu para mim quando faltava 1 minuto.
Me disseram, todo mundo dizia que ia me avisar com 5. Quando faltou 1 minuto, eu digo, oi? Mas aí eu volto para a gente fazer o fechamento, Camila fazer a fala dela e depois a gente fazendo as conclusões. E a gente já fecha. A gente também, é porque é assim, né? Quando se encontra, fala demais, tem muito assunto. E o papo tá bom. E assim, eu tava falando com a Leslie, né? Aí a gente colocou uma outra estratégia, que é o drive-thru, exatamente para pegar essa outra população que não está dentro desse território do PMS. Agora, a gente está falando de um município com um pouco mais de 500 mil habitantes e que a gente está com uma estratégia de testagem massiva. Então, mesmo a gente testando, né, até o momento, a gente já testou em torno de, se eu não me engano, próximo quase 50 mil, né? Então, assim, a gente tem um índice muito alto de testagem, mas ainda assim, claro que tem dificuldade de acesso, e essa dificuldade de acesso está muito ligada também ao próprio protocolo, que a gente tem um ponto de corte, né? Sim. A gente atualmente tem testados sintomáticos e contatos residentes do mesmo domicílio. Essa questão dos contatos a gente iniciou agora também, um processo para ampliação, né, ampliar esse processo de testagem. Então, é uma questão pontual que a gente ainda vem trabalhando. Mas, assim, em 3 dias do uso do aplicativo Dados do Bem do Drive-Thru, a gente já tinha 35 mil pessoas cadastradas. Nossa! Então, a gente está falando de uma testagem grande. E essa é uma estratégia que veio para ficar. A gente precisa pensar nesses processos, sim, de testagem, como ferramenta e mecanismos também de rastreamento e contingenciamento. Ok. Então, gente, se alguém tem alguma pergunta, mais alguma coisa, eu já extrapolei todo o horário que eu combinei com Camila, mas o papo estava muito bom. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Deixar aqui um abraço, pessoas queridas. Ingrid hoje me colocou para fazer um podcast. Já fiz, entreguei. Aí, já dando aqui spoiler, Ingrid é a nossa próxima convidada da próxima live, viu? Então, nossa... Beijo, Aninha. Gente, gratidão por todas as pessoas amigas que passaram por aqui, todo mundo que chegou, deixou seu aceno, todo mundo que está participando. Sei da dificuldade, hoje aqui teve um bocado de gente falando, rapaz, você fazer em Noite de São João aí no Nordeste? Eu digo, rapaz, o que é que eu posso fazer? O negócio está marcado e poderia ser qualquer pessoa, mas com Camila eu não vou furar, não. Camila, gratidão. Gratidão mais uma vez por você ter topado participar. Adorei o papo, foi muito gostoso, aprendi muito também. Para mim foi um espaço de EP muito bacana. E espero que a gente tenha outros momentos. Eu sei que a gente vai estar se batendo, porque sanitarista e militante do SUS, a gente só faz um intervalozinho. Sempre tem algum projeto, a gente se encontra. Então, Exato. deixo para você aí também fazer as suas considerações e, mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço, Anderson, aí a oportunidade. Parabéns aí pela iniciativa, parabéns pelo canal. Eu acho que dentro desse contexto do novo normal, a gente está criando novas possibilidades de difundir o SUS, de difundir aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente trabalha e milita há tantos anos. Então, acho que isso só está ganhando mais corpo, né? São os corpos pulsantes aí, que faz a gente acreditar que está no caminho certo. Os bons encontros. Então, eu estou aí à disposição. Fico aí, acho que tem muita discussão e muita coisa ainda para a gente aprender junto dentro desse novo normal, dessa nova forma de viver, né? E a gente segue aí militando por essa bandeira grande que é o SUS, por esse SUS que salva muitas vidas, por esse SUS que tem dado uma lição para o mundo inteiro em termos de resposta
sanitária. E aí a gente segue junto. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo que está aí. Ok. E pessoal, quem quiser também, segue lá o nosso canal no YouTube, é o mesmo endereço do TEA Saúde. A gente está recebendo também temas. Então, essa discussão aqui do Novo Normal surgiu assistindo uma live, tem outros temas que estão vindo aí que o pessoal está sugerindo. E eu acho que uma coisa bacana para levar dessa discussão de hoje, todo esse envolvimento da gente da saúde com a sociedade, seja com os outros setores da gestão, seja com a população. Eu estava participando da discussão com alguns secretários de saúde de Paraíba e Ceará. Isso está também reposicionando a fala da saúde frente à sociedade. A sociedade tá ouvindo a saúde de uma forma diferente, está discutindo o SUS de uma forma diferente, está reaprendendo a olhar para o SUS como uma coisa importante. Então, esse momento também tem muita dor, tem muita dificuldade, mas tem um momento histórico também, que dou parabéns mais uma vez à gestão de Niterói, num momento que a gente precisa de tanta liderança e a gente acaba, às vezes, se encontrando em ausências de lideranças maiores que, às vezes, atrapalham mais do que lideram. Então, que o SUS saia mais forte, que a população brasileira também saia mais forte disso e que a gente possa ter outros encontros como esse. Gratidão a todos, muito feliz com a live de hoje e até uma próxima.